Oi turma, tudo bem? Hoje vamos para a nossa última aula de anatomia, finalmente o sistema nervoso, tá? Nossa última aula, a gente finaliza com o sistema, acredito que o mais importante, o que controla o restante do nosso corpo. Então vamos lá. O que é o sistema nervoso, né? Ele é um conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do nosso corpo. Então, o sistema nervoso está espalhado por todo o nosso corpo. A gente tem um sistema nervoso central, que está aqui dentro da nossa caixa craniana, e os nervos espalhados desde pontinha do nosso dedo, né? Pontinha do nosso dedo do pé, né? E vai se ligar ali ao nosso centro, né? No central, na nossa cabeça. Função: captar e responder informações, mensagens e estímulos, comandar a execução de todos os movimentos do corpo, sejam eles voluntários ou involuntários. Comando de todos os outros sistemas, né, como respiratório, cardíaco, digestório. Lembrando que a gente viu lá na aula de sistema endócrino que o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles trabalhavam em conjunto para regular todas as funções do nosso corpo. Então, ambos são sistemas muito importantes. Então, graças ao sistema nervoso, as pessoas são capazes de identificar e interpretar, armazenar todos os estímulos externos. Cheiro, gosto, som, toque, imagens. E internos, né? Então, sensação de fome, a febre também é regulada por um centro que a gente tem na nossa cabeça, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Central, aqui no centro, né, o encéfalo, e a medula espinhal. Então, se prolonga aqui pela parte da nossa coluna, na medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, a gente tem o somático e o autônomo, tá? E o autônomo dividido em simpático e parasimpático. Simpático e parasimpático são antagônicos, realizam funções contrárias. A gente vai ver também o que é isso. Sistema nervoso central, SNC, a abreviação, né? Recebe, analisa e integra informações. É o local onde ocorre a tomada de decisões. E o periférico carrega informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos periféricos. Então, o periférico é o que vai transmitir a informação dos órgãos para o central. Do central vai para o periférico para o restante dos órgãos. Sistema nervoso central, ele possui, né? Quando a gente faz um corte aqui do nosso cérebro, a gente já vai ver mais um pouquinho pra frente o que é isso. A gente tem duas substâncias, uma cinzenta e uma branca. A substância cinzenta são os neurônios, relembrando na verdade, neurônio é a célula nervosa. É o neurônio, a principal célula que compõe o nosso sistema nervoso. Então, temos aqui, né? A substância cinzenta, os corpos, e a substância branca, os prolongamentos. Lembrando quem são os prolongamentos? Axônio e os dendritos, que se ligam um pelo outro. Aqui nós temos o nosso sistema nervoso central. Ele é composto do cérebro, do tronco encefálico, da medula e do cerebelo. O cerebelo que fica aqui na parte posterior da nossa cabeça. Então aqui um corte, a gente tem o nosso cérebro, né? Aqui a gente tem o começo do nosso tronco, né, o corpo caloso. Aqui a gente tem o tronco, né, ele é dividido em algumas partes. E olha que a gente tem aqui a hipófise, né, a hipófise, aquele órgão que controla todas as outras funções endócrinas, todas as outras glândulas. E aqui a gente tem a medula espinhal. Bom, medula espinhal, o que ela é? Ela é que fica no interior, né, no interior das nossas vértebras, né, o interior das nossas vértebras. E a nossa medula, ela é um cordão cilíndrico composto de nervos e localizado no canal interno das vértebras. Olha, veja só, a gente tem aqui recoberto por meninge, né? Então a dura mater, a aracnoide mater, a pia mater, e no interior a gente tem substância branca e substância cinzenta. E aqui os prolongamentos, que são os nervos, né? Que vão do centro para todo o restante do nosso corpo. Função: estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso, agir nos reflexos, protegendo situações de emergência em que é preciso que haja uma resposta rápida.
Essa resposta rápida, por exemplo, encostei numa panela quente. Vocês acham que vai ser mais rápido passar a informação que aqui tá quente para a medula, ou vocês acham que é mais rápido chegar até a medula, conduzir até o cérebro manda um sinal pra gente tirar a mão? Não, é mais rápido ir direto para a medula manda um sinal para retirar a mão daquela panela quente. Então ela faz esse canal, né, entre resposta rápida, uma resposta que precisa agir de uma forma rápida, preciso correr, preciso fugir de um assalto, rápido, né? Não precisa mandar informação, até processar a informação demora, ok? Então, olha só, a gente tem aqui no interior do nosso crânio essas meninges, né? Que foi o que a gente viu aqui, que recobre a medula espinhal. Então, essas meninges, elas servem de proteção. E no interior dessas meninges, a gente tem essas três, né? A pia mater, a aracnoide mater e a dura mater. Tá vendo? Então aqui a gente tem, por exemplo, o nosso crânio, né? E aqui interno do nosso crânio a gente tem essas partes. E aí depois, por cima a gente tem o osso do crânio e depois o que recobre até chegar na nossa pele. E no interior dessa medula, o que corre? O líquido céfalo-raquidiano. Então ele vai correr, olha, esse azulzinho que corre por entre as meninges, ok? Líquido céfalo-raquidiano. Vamos então começar com o encéfalo, né? Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando apenas dessa estrutura, do vermelhinho, que é o telencéfalo, e do verdinho, que é o diencéfalo. O restante, a gente tem outros nomes. Então, tronco encefálico, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, né? Que é esse aqui de trás que eu já falei para vocês. O nosso encéfalo, né? Ele é dividido em dois lados. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? O lado direito vai controlar uma coisa e o lado esquerdo vai controlar outra. Então, o lado direito, consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insight, formas 3D, pensamento holístico, consciência musical e o controle da mão esquerda. Já o lado esquerdo, pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciência e matemática, habilidade com número, controle da mão direita. Então, controla o lado contrário. Lembrando que isso aqui não é regra, né? Ah, a pessoa só vai ter um lado funcionando e o outro lado não. Não é isso que acontece. Ela pode ter um lado mais ativado que o outro. Então, ela pode ter um lado mais ativado, ela tem esses parâmetros, né, um pouco mais aflorados, enquanto que ela tem o outro lado um pouco menos ativado. Lembrando que tem gente que pode ter os dois lados, vai muito bem com números, entende muito bem parte de matemática, física, química, enquanto ela tem também a outra parte. Então tem uma consciência artística, consegue fazer coisas voltadas para a arte, então nem é um nem outro, às vezes os dois juntos. E a gente chega agora no cerebelo, né? O cerebelo é esse órgão aqui, veja, ele é grande até, né? E qual que é a função dele? Manutenção do equilíbrio pelo controle do tônus muscular, dos movimentos voluntários e a aprendizagem motora. Então é o cerebelo que vai manter a gente equilibrado, né? Que vai manter o nosso tônus muscular. A gente vai conseguir ficar equilibrado por causa do cerebelo. Agora vamos para o sistema nervoso periférico, né? Então conecta o sistema nervoso central às diversas partes do corpo por terminações nervosas. O sistema nervoso periférico é composto de nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, veja, aqui a gente tem esse sistema periférico, olha, aqui a medula, que é o central, né? E aqui os nervos que estão sendo conduzidos para os membros. Então, a gente tem esses nervos periféricos, né? A gente tem locais, são os gânglios, que é acúmulo de corpos neurais. E a gente tem as terminações nervosas, que são as extremidades. Então, pontas dos nossos dedos, por exemplo, são extremidades, ok? E também do nosso sistema nervoso central saem alguns nervos, né? Não é apenas da medula, mas também do nosso sistema nervoso central que fica aqui na nossa cabeça. Então saem alguns nervos. Por exemplo, nervo olfatório, óculo motor, troclear, abducente, o hipoglosso, o acessório, vago, o facial, trigêmeo, né? Então o famoso nervo trigêmeo, né? Aquele que ele vai ter função tanto na região ocular quanto na região
auditiva, né? Quanto na região aqui dessa parte da nossa bochecha. Então, saem diversos nervos que vão controlar a nossa região facial. Então, são nervos que se prolongam, né? Até a pontinha do nosso nariz, né? Até a nossa bochecha. E os nossos nervos vão desde a medula até, né, se prolongando. A gente tem alguns nervos aqui com nomes importantes, então, nomes ligados à região. Então, por exemplo, plexo braquial, nervo axilar, nervo intercostal, nervo ulnar, nervo radial. Ulnar e radial, acho que vocês lembram do nome de alguns ossos, né? Quem sabe, ulna e rádio, ok? A gente tem o nervo ciático, o tão famoso nervo ciático que causa uma dor absurda, né? O nervo femoral, nervo lombar, torácico, cervical, que tem a ver com as regiões da coluna. Então a gente tem nervos e os nomes dos nervos são de acordo com o local e muitas vezes de acordo com os ossos ou músculos que eles acompanham. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico, somático e autônomo. Vamos para o somático primeiro. Sistema nervoso da vida de relação, responsável pelo controle dos músculos esqueléticos e pela sensibilidade da parte proprioceptora, ok? Parte aferente. Então, parte eferente é o que recebe, né? Parte aferente é o que recebe, parte eferente é o que realiza. Então, se você quiser dobrar o braço, você dobra o braço por sua livre e espontânea vontade, assim como outras partes do corpo. Então, a gente consegue fazer isso por causa do sistema nervoso somático. Eu consigo dobrar o meu braço porque eu quero, né? Então, o somático faz isso. Autônomo, né? Sistema nervoso visceral. Então, responsável pelo controle dos músculos lisos. Lembrando que músculo esquelético a gente consegue controlar e o músculo liso a gente não consegue controlar. E também o músculo cardíaco, que a gente também não controla. Você não consegue aumentar seu ritmo cardíaco, né? E a sudorese voluntariamente, porque o sistema nervoso autônomo, ele vai controlar partes que a gente é involuntário, a gente não controla. Então, somático, aquilo que a gente controla, são nervos que fazem aquilo que a gente quer, e o autônomo, locais em que a gente não consegue controlar. E o autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Então, aqui nós temos um exemplo do somático, né? Então, via aferente, então aqui a gente tem o receptor e o efetor. Então, eu vou dar um exemplo aqui, novamente, na panela quente, né? A gente encostou na panela quente, receptor. Quem que vai receber? Esses nervos de sensibilidade. Receberam, via aferente, vai até o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, né, no caso da medula, ele vai passar informação rápida de tipo, tira a mão daí, tá quente, né? Então, uma via eferente que vai fazer com que o efetor, no caso o músculo, retire a mão. Então, se eu tô com a mão aqui, quem que vai fazer esse movimento de tirar a mão? Vai ser o meu bíceps. Então, ele vai mandar um sinal pro bíceps, tira a mão, ok? Contraia, né? Puxe o braço. E aqui a gente tem o autônomo, né? Olha só, o parasimpático e o simpático. Lembrando que são ações antagônicas, ações diferentes uma da outra. Então, por exemplo, enquanto o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata a pupila. Parasimpático estimula a salivação, reduz os batimentos, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e promove a ereção. Já o simpático inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago, estimula a liberação de glicose, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Por exemplo, uma situação de estresse. Então, você tem uma apresentação amanhã a gente volta às aulas e a gente tem uma apresentação para fazer, logo amanhã. E aí é o dia da apresentação, você tá muito nervoso, Quem que vai estar ativado? O seu sistema autônomo simpático, né? Então, você fica com a boca seca, inibição da salivação, acelera os batimentos cardíacos, você tá nervoso, seu coração começa a bater rápido, inibe a atividade do estômago, eu não tô nem com fome, tô nervosa, não tô com fome, né? Estimula a produção de adrenalina, então você fica
eufórico, né? Aquela descarga de adrenalina. Relaxa a bexiga, né? Muitas vezes você fica com vontade de ir ao banheiro, ok? E o que acontece aqui no parasimpático? Já é o contrário, né? Então, estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos. O parasimpático vai estar sempre atuando de uma forma contrária do simpático. Então, ele vai estar sempre controlando o que acontece no simpático, né? Então, por exemplo, aqui ele promove a ereção, enquanto aqui promove a ejaculação, a saída do sêmen, ok? Então, o contrário. E aqui a gente tem um pouquinho do reflexo, né? Do nosso reflexo patelar. Isso aqui vocês já devem ter visto quando a gente vai no médico. Às vezes, antigamente, eles faziam muito, né? Eles batiam com o martelinho no joelho para ver se a perna levantava, né? Para ver se a gente estava com os sinais bem estabelecidos, né? Então, olha, quando o martelo toca levemente, ele manda o sinal para o músculo, né? O músculo manda o sinal para a medula e esse impulso retorna, fazendo com que o pé retorne. O músculo retorna com esse sinal de levantar a perna, ok? E aqui o que eu falei pra vocês, né? A panela quente, então tá com a mão na panela, manda o impulso lá pra medula, a medula vai retornar o impulso pro bíceps e a gente vai retirar a mão da panela quente, certo? Então esse foi o nosso sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado e boa atividade pra vocês. Bons estudos!